Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da filosofia e ciência política e também, naturalmente, a mãe de todas essas humanidades e de todas as ciências, que é o amor à sabedoria, à filosofia, também sempre puxando para o discurso acadêmico, a escrita acadêmica, ou também ensaística, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, O Mínimo sobre Ideologia Fascista, do João Aiguen. João Aiguen, o maior nome sobre... o maior pesquisador sobre o fascismo da atualidade no Brasil. Eu tenho uma live junto com ele, que eu fiz num podcast do canal, uma entrevista com ele. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para essa live que nós fizemos sobre a própria ideologia fascista, né? Que ele esclareceu muito bem. E o livro, esse livro da coleção O Mínimo, tem vários números, né? Ele tem um número sobre o mínimo sobre o fascismo também. Esse daqui em específico que eu vou falar hoje é sobre a ideologia fascista. Claro que fala do fascismo como um todo, o fascismo genérico, né? Mas ele vai focar mais na ideologia. Bom, antes de começar, gostaria de dizer que eu tenho os meus livros para baixar no meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu blog. Lá vocês podem baixar os meus livros. Tem um livro que fala sobre um tema parecido com o do fascismo, que é o livro sobre os movimentos nacionalistas do século XX, principalmente o sinarquismo mexicano, o integralismo brasileiro, o próprio falangismo espanhol e tantos outros, né? A Guarda de Ferro romena. Então eu faço um aparato sobre todos os movimentos nacionalistas da transição do século XIX e principalmente no século XX, né? Também tem um livro chamado Bellum, A Guerra como Atividade Humana, onde eu analiso a guerra e eu trago a discussão antropológica se a guerra é algo inerente ao ser humano ou não, e eu faço um resumo das principais guerras que aconteceram desde a antiguidade até o século XX, né? Tem meus livros de ficção, a trilogia de ficção Donoso Bueno, são romances históricos, meus livros de crônica, enfim, todos eles estão lá no blog pelorevés.blogspot.com e eles estão diagramados e no formato PDF de fácil conversão para EPUB, caso vocês gostam de ler no Kindle, né? Bom, é isso aí. Vamos falar então desse livro que me veio às mãos faz pouco tempo, um livro desse ano, de 2024, lançado esse ano, O Mínimo sobre Ideologia Fascista. Ele começa o livro com uma frase muito curiosa: você já foi chamado de fascista hoje? E hoje parece que, principalmente nos setores de esquerda, sempre que você discorda de alguma pauta deles, você já é considerado fascista. Só que esse termo se banalizou e hoje é considerado pejorativo, e poucos que usam esse termo sabem o que realmente significa esse termo. Muitos da esquerda também sempre disseram que o fascismo não teria uma ideologia, que seria um vácuo violento, um vácuo de poder violento, onde a violência se manifestava, e o fascismo seria meramente reativo, reacionário. Por ser reacionário, ele seria a reação, ele seria reativo à revolução e às mudanças, né? Embora eu já vi alguns autores, que não cabe a discussão agora, falando que o fascismo vem da tradição jacobinista, da tradição revolucionária, né? Bom, o que o João Aiguen quer fazer nesse livro é trazer a discussão de que sim, existe uma base ideológica do fascismo, mesmo tardia, mesmo sendo organizada depois que o movimento se alastrou, ou depois que o movimento surgiu, para dar uma base conceitual a todo esse movimento prévio, né? O que a gente tem que ter em mente, e aí são até os capítulos que o livro é dividido,
é que o fascismo, a ideologia fascista, ela se divide em 3 pilares principais: o sindicalismo, o nacionalismo e o idealismo filosófico. Já vou falar de cada um deles. Fascismo vem de faces, e o sindicalismo fascista vem de um conjunto orgânico de sindicatos conhecido como FAT, desde a transição do século XIX para o século XX. Os FATs, que carregavam, todos eles, esse instrumento aqui, que é o fátio. É um feixe de varas com um machado presos por linhas, por fitas de couro, né, por tiras de couro, que os magistrados do Império Romano carregavam, a magistratura dos litores. Os litores carregavam esse fátio no Império Romano. Ele está presente também no brasão na próprio brasão da República Francesa e do próprio Estados Unidos também. É um símbolo que ele hoje é associado ao fascismo, mas ele é um símbolo ligado à justiça republicana dos litórios. E ele foi usado inclusive por aquele Cincinato, o grande Cincinato, líder romano da antiguidade, né, que era virtuoso, era um grande líder virtuoso, Cincinato, que dá o nome de Cincinnati nos Estados Unidos, né? Na cidade de Cincinnati dá esse nome, o Cincinnato, né? Bom, então, diferente de qualquer coisa que a gente possa imaginar, o fascismo está muito ligado ao sindicalismo. E ele fala que seria muito difícil um fascismo ter se desenvolvido na Europa, principalmente na Itália, se não fosse a figura do Benito Mussolini. O Benito Mussolini basicamente vai ser a figura principal do fascismo, e eles pretendiam construir um Estado totalitário. Esse Estado totalitário não se concluiu, como a própria Hannah Arendt vai falar, que o fascismo ele não foi um regime totalitário, porque ele tinha uma certa representação democrática de oposição, ele não fundiu o Estado na figura do líder, tinha a divisão com a monarquia do rei Vitório Emanuel III. Embora os fascistas pretendiam construir esse Estado totalitário, eles não conseguiram construir esse Estado totalitário, como na própria União Soviética esse Estado totalitário se deu, e na própria Alemanha nazista, né, que é um parente homônimo do fascismo, nacional-socialismo, que não é a mesma coisa, mas dá pra gente fazer relações dos dois movimentos. Como aconteceu na Alemanha, na Alemanha foi um totalitarismo, e na Rússia também, na União Soviética foi um totalitarismo. Mas tanto na Itália fascista, na Espanha franquista, no Brasil do Getúlio Vargas, varguista, no Portugal salazarista, todos esses regimes que bebiam muito do chamada democracia orgânica, a democracia de corporações, eles não conseguiram embora se pretendiam totalitários, eles não conseguiram fazer essa façanha e alcançar a alcunha de regimes totalitários. Eram regimes autoritários, mas não chegaram a ser totalitários, né? Bom, dentre seus ideólogos estão o Sérgio Panunzio e o Enrico Corradini. O Enrico Corradini vai discorrer muito sobre o nacionalismo, né? Também curioso é que tinha o Angelo Olivetti. O Angelo Olivetti, ele era um ideólogo do fascismo e ele era de ascendência judaica. Então o próprio Mussolini, os próprios italianos, não pegou muito bem essa ideia antissemita, né, como aconteceu na Alemanha, entre os italianos. E dizem que quando o Mussolini, com a sua aliança militar com a Alemanha nazista, permitiu a entrada, a ocupação dos nazistas na Itália, e eles perseguiram os judeus, a própria população se incomodava muito com isso. Então a Itália não chegou a ser antissemita por completo. O movimento fascista não era um movimento antissemita igual aconteceu na Alemanha, né? Embora o maior aliado do Mussolini tenha sido o próprio Adolf Hitler, né? Bom, o Mussolini ele veio da tradição socialista, né? Ele foi expulso do PSI, Partido Socialista Italiano, ele
percebeu algo muito curioso. Na Primeira Guerra Mundial, você tinha os Arditi. Os Arditi eram os soldados que combatiam com camisas negras nas trincheiras. E boa parte desses Arditi, quando a guerra acabou, eles não tinham mais função social na sociedade. E boa parte deles começaram a aderir ao nacionalismo. Por quê? Porque a Segunda Internacional Comunista, que terminou em 1916, no auge da Primeira Guerra Mundial, ela acreditava que os proletários do mundo inteiro eles fossem se unir e abolir as fronteiras, e o proletariado da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, todos eles fossem se unir acima das fronteiras e das nações. Mas não foi o que aconteceu. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra em que o proletário da Inglaterra lutou contra o proletário da Alemanha, e o proletário da Áustria lutou contra o proletário da Itália. Então, o nacionalismo ele é um recurso muito mais plausível do que a ideia de uma internacional comunista, de uma internacional dos proletários. O proletariado ele fica muito mais seduzido pelas questões étnicas e nacionalistas do que pelas questões internacionalistas. E foi basicamente o que aconteceu. O nacionalismo italiano foi um nacionalismo que a Itália, que saiu perdedora, basicamente, embora ela trocou de lado, ela saiu das potências centrais e foi para o lado da Tríplice Entente, que eram os aliados basicamente da Primeira Guerra Mundial. Ela troca de lado, mas ela se prejudicou muito com o Tratado de Versalhes, porque a Itália foi um país que foi unificado tardiamente, embora a Alemanha também. A Itália só foi ser unificada em 1861 pelo Giuseppe Garibaldi, a Casa de Savoia, né? E a Itália ela foi um dos países que menos teve colônias ultramarinas, né? Quando no apogeu do imperialismo, a França, a Bélgica, a Inglaterra, até mesmo o próprio Portugal começaram a expandir, a Alemanha também de certa forma, suas colônias na África e na Ásia. A Itália tinha pouquíssimos territórios ultramarinos. E os nacionalistas italianos, eles vão vão fazer uma espécie de dicotomia no nacionalismo, que seriam as nações proletárias e as nações plutocráticas, que vem de plutocracia, de uma elite dominante, uma oligarquia de elite dominante. E a Itália, como era um país marginalizado, era um país periférico no contexto do imperialismo, seria um país de proletários. E a Inglaterra, a França e os países do centro do capitalismo da Europa, o próprio Estados Unidos também, seriam países plutocráticos. Então o nacionalismo italiano ele se opunha a essas grandes nações. Mas não só isso. O nacionalismo italiano ele era contra a individualização, contra os indivíduos atomizados. Ele prezava por um coletivo acima das liberdades individuais. E aí vai surgir um nome muito importante, que é o nome do Giovanni Gentili, que vai pegar o idealismo do Hegel e vai formular uma ideologia que vai dar sustentação à ideologia fascista. Também nesse processo tiveram outros nomes, como Benedetto Croce, né? E o próprio Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto, eu vou fazer um vídeo sobre ele em breve, falando sobre as suas questões irracionalistas, da sua sociologia irracionalista, de certa forma, que ele fala dos resíduos, das ações não lógicas. Eu vou fazer um vídeo do Vilfredo Pareto, que foi um entusiasta, inclusive, da Marcha sobre Roma, em 1922, que o Mussolini fez. Ele vai falecer, o Vilfredo Pareto, em 1923, um ano depois. Tinha sido nomeado senador pelo Mussolini, mas não chegou a assumir o cargo. E ele dizem que ele mandou uma mensagem para o Mussolini falando: a hora é agora, né, para ele participar da Marcha sobre Roma e tal, fazer a Marcha sobre Roma e tal, de tomar o poder, que aconteceu em 1922. E o próprio Curzio Malaparte, que eu tenho alguns vídeos do Curzio Malaparte aqui no meu canal,
ele também foi um grande, o escritor Curzio Malaparte, ele participou da marcha sobre Roma também, né? Bom, o Giovanni Gentili, ele era da Sicília, ele era siciliano, e ele era um pedagogo, ele foi considerado o pai da pedagogia fascista, que tinha aquele lema, livro e mosquete, né? Livro e rifle, né? Livro e mosquete, o fascista perfeito. Com o livro numa mão e o mosquete na outra, você seria o fascista perfeito, né? Não sei se essa frase foi atribuída a ele, mas era a frase dos fascistas, né? Da pedagogia fascista, né? Da educação fascista. E o Giovanni Gentili, ele vai falar que o coletivo é mais importante do que o individualismo. São o que ele chama de organicismo, né? A própria noção de democracia corporativista e organicista. O curioso é que os fascistas, antes até da chegada e da explosão do movimento fascista pelo próprio Mussolini, os camicineri, né, os camisas negras, que vinham dessa tradição dos Arditi, eles defendiam o sufrágio universal, o voto às mulheres, eles tinham noções democráticas, de certa forma. Por isso que o fascismo é uma espécie de quimera. Ele tem várias tendências e ele se apresenta como uma quimera, uma miscelânea de vários postulados e ideologias, mas ele teve uma base filosófica. Essa é a mensagem que o João Huygens quer passar no livro. Ele não foi uma mera reação, um mero movimento de vácuo violento, de reativo. Ele tinha uma base filosófica e ideológica, né? Bom, o Giovanni Gentili vai falar da società interiore homini, que a sociedade estaria no interior dos homens. Os homens não seriam, então, meros indivíduos atomizados, seriam animais políticos, tendentes à sociabilidade. E também a questão da linguagem. A linguagem moldaria os homens, e a linguagem, ela não é uma aspiração privada, ela é uma aspiração coletiva. O coletivo está ligado à linguagem, que exerce totalmente um poder coercitivo sobre o indivíduo. É muito parecido com o fato social que o Durkheim vai falar, que acontece no indivíduo, que a sociedade precede o indivíduo e ela se insere no indivíduo. E como o indivíduo teria, então, a sociedade interiorizada dentro dele, a real liberdade para o Giovanni Gentili era a liberdade coletiva. E aí tem aquela frase famosa, né? Nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. Que era aquela frase atribuída ao Mussolini, né? Nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. Que diz que o Estado é a aspiração maior de liberdade dos indivíduos. O indivíduo teria a real liberdade, que não seria a liberdade liberal, individualista, mas a liberdade do coletivo. Ele só exerceria a verdadeira liberdade se ele tivesse imerso no coletivo. A sociedade coletiva traria liberdade para o indivíduo. O Giovanni Gentili, ele vai, num certo momento, despertar a raiva entre os ideólogos fascistas, porque ele traz muito do idealismo, do hegelianismo, né, do idealismo alemão, mas ele as suas ideias começaram a ganhar vida própria e ir contra até muitos postulados da ação pragmática do governo fascista. E ele vai ser assassinado, Giovanni Gentili, em 1944, no final da guerra, por partisanos, né? Partisanos antifascistas, né? Partisanos antifascistas. E muitos achavam que ele poderia ter sido assassinado pelos próprios fascistas. Mas não se sabe ao certo se a história atribui sua morte aos antifascistas, né? Bom, outro ideólogo também foi o Robert Michels, que escreveu um livro sobre os partidos de massa, e eu tenho um vídeo falando desse livro, dos partidos políticos de massa, do Robert Michels. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem essa videoaula, essa resenha que eu faço do livro dele, porque é muito curioso esse surgimento dos grandes partidos de massa.
o fascismo era o Partido Nacional Fascista, também vai ser um partido de massa. E essa ideia da gente falar que o fascismo era de extrema direita ou até mesmo de uma direita, ela é muito controversa se a gente pega e analisa a tradição sindicalista, que eram sindicatos socialistas que tiveram essa quebra, né, com o sindicalismo nacionalista, que vai ser o sindicalismo defendido pelos fascistas. Mas não deixa de ser revolucionário, por isso que alguns consideram o fascismo de esquerda. Além deles defenderem a questão estatal, contra o individualismo liberal, eles também vieram dessa tradição socialista. O Mussolini era do Partido Socialista Italiano. Seu pai, Alessandro Mussolini, era socialista também. O nome do Mussolini, Benito, era um nome que o pai dele, Alessandro Mussolini, deu para ele, nomeou ele em homenagem ao revolucionário Benito Juárez, do México, que era socialista também. Então, na verdade, existia o socialismo internacionalista, que era o da Segunda Internacional, que terminou em 1916, e aí surge o socialismo nacionalista, que seriam desses partidos fascistas, ou franquistas, ou varguistas, até o próprio nacionalsocialismo também, na Alemanha e tudo mais. Por que eu sempre faço vídeos falando desse tema e eu gosto bastante? Além de ser também minha área de pesquisa, o meu avô paterno, que lutou na Guerra Civil Espanhola do lado do Franco, do lado dos franquistas, né? E o meu pai viveu na Espanha franquista até emigrar para o Brasil na década de 70. Então eu gosto muito, tenho uma proximidade muito grande com o tema. Embora o franquismo não seja exatamente igual ao fascismo italiano, os fascismos não eram homogêneos. Cada regime nacionalista tinha sua característica. Por exemplo, na Espanha, era a imbricação com a Igreja Católica. O catolicismo era muito forte, que cooptou a Falange depois. Tinha os carlistas também, mas basicamente a Falange era o partido oficial. Então, em Portugal era o Estado Novo, no Vargas era o Estado Novo varguista também. Então, cada país corporativista e de democracia orgânica teve sua característica principal, né? E no caso da Itália, que foi basicamente a precursora de todas estas, né? Que todos eles, de certa forma, se inspiraram na Itália do Duce, né? O líder, o guia, né? O Duce, que é como era chamado o Mussolini, tem tudo isso daí também, né? Bom, esses sindicalistas italianos, até mesmo antes do Partido Fascista chegar ao poder através da Marcha sobre Roma de 1922, esses sindicalistas defendiam basicamente o que todos os trabalhadores e sindicatos defendem: férias remuneradas, jornadas de 8 horas diárias de trabalho, fins de semana de descanso. Então e o sindicalismo esteve muito presente também no varguismo, né? O varguismo construiu os primeiros sindicatos brasileiros, que eram sindicatos atrelados ao Estado. Não eram sindicatos que iam contra o Estado, eram sindicatos que surgiram no seio do Estado, na verticalidade, né? Que era o projeto nacionalista de construção nacional do Getúlio Vargas, né? Bom, o Giovanni Gentili vai falar também da chamada vontade geral. É como se existisse uma vontade individual que ela precisasse se transformar numa vontade geral. E essa vontade geral, ela está totalmente ligada ao Estado, à sociedade, à coletividade. O indivíduo vai ter a verdadeira liberdade quando essa vontade geral for representada e ele for uma parte dessa engrenagem. O todo, ele se fortifica. Não é à toa que o próprio símbolo do fascismo são várias varas, é um feixe de varas unidos, simbolizando a união faz a força. É o corpo unido que vai fazer a força e trazer a real liberdade para o indivíduo, né? Bom, então o que a gente tem que ter em mente do fascismo é exatamente isso. Ele não tem nada a ver com a extrema-direita bolsonarista, trumpista do Donald Trump nos Estados Unidos. Embora todos eles são chamados de fascistas, eles na verdade são muito mais neoliberais do que a tradição fascista de fato. A tradição fascista de fato ela é sindicalista
nacionalista e bebe muito na sua base conceitual do hegelianismo, do idealismo filosófico alemão. Então é isso que o João Huygens queria deixar muito claro nesse livro, que se tornou um livro brilhante. Ele tem um outro livro mais extenso sobre o Estado totalitário fascista, que os fascistas pretendiam criar esse Estado totalitário e não conseguiram, como eu disse. E o que a gente tem que ter em mente, então, é lembrar que o fascismo é um movimento que vem dos sindicalismos, dos FATs. Os FATs eram um conjunto de sindicatos que já existia no século XIX, na transição para o século XX, e vai se chegar ao poder no movimento fascista em 1922, e a ideologia fascista ela vai vir depois para dar uma sustentação a todo esse movimento novo que estava acontecendo. Um outro nome do sindicalismo muito famoso foi o Georges Sorel. O Georges Sorel, que era da França, se eu não me engano ele era francês, ele era um socialista sindicalista que começou a se aproximar dessa ideia fascista antes do Mussolini chegar ao poder. Vocês devem lembrar que o próprio integralismo lusitano, que era um braço inspirado da própria ação francesa, a Action Française, do Charles Maurras na França, já vinha trazendo um movimento nacionalista que era um braço do socialismo, né? Era uma vertente socialista que se transformou numa ideologia nacionalista pela ação francesa, que vai influenciar outros movimentos, até monarquistas, como o próprio integralismo lusitano, que era monarquista, e depois os fascistas que vieram dos Arditi, combatentes da Primeira Guerra Mundial, que voltaram da Primeira Guerra Mundial e se aliaram aos fascistas do Mussolini, eles vão então formar esse novo movimento, que era um movimento que vinha do sindicalismo. Então por isso que fica muito difícil a gente atrelar a esses movimentos de extrema direita hoje. Na verdade, ele se assemelha muito mais com o sindicalismo da CUT, né? Da CUT, do PT, do que até com a direita, essa direita nova, essa nova direita neoliberal que nós estamos vendo hoje no mundo, né? Bom, então é isso. Recomendo veemente a obra muito grande e muito esclarecedora e que faz um grande serviço à sociedade do João Huygens, e um abraço ao grande amigo João Huygens também. E então eu relembro vocês, vai no meu blog pelorevés.blogspot.com, vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu blog. Lá vocês conseguem baixar os meus livros e eu tenho alguns livros que falam sobre o fascismo e o nacionalismo também, né? Tá certo? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a literatura universal e nacional. Valeu, gente! Grande abraço!